Houve manifestação pública do ministro culpando os médicos, um pedido de desculpas público do ministro, como quem diz, sim, nós erramos, porque temos esses 3 funcionários desumanos, desalmados, capazes de fazer uma coisa como esta, capazes de rechaçar uma parturiente e nem sequer examiná-la ou olhar para ela, deixar que ela fique no hall de entrada do hospital. E todo este processo, né, esta convicção que se passou para a comunidade, acabou reforçando muito isso. Conversas Cruzadas, um programa de grande audiência da TV Com, em que a própria Anitta foi convidada a comparecer, e interessante que esta senhora em nenhum momento culpou os médicos. Ela nunca achou que a culpa fosse dos médicos. O que houve no fundo, né, analisando isto agora, muitos anos depois, o que faltou ali foi bom senso. Porque nem a ordem da direção era uma ordem equivocada. Se já tem uma superlotação da UTI neonatal, o risco, se nós continuarmos admitindo crianças e colocando em berços, nos intervalos, nos espaços entre um berço e outro, colocando berços colados uns nos outros, o risco de que qualquer infecção se propague ali dentro é enorme. Nós tivemos, anos depois, um caso em Belém do Pará, em que 30 crianças morreram numa infecção, num processo epidêmico, assim, localizado numa UTI neonatal, por isso, porque faltou interromper o ingresso de crianças quando já não era mais possível recebê-las. Sempre que possível, é melhor utilizar um outro espaço num outro hospital. Mas é evidente que não vamos botar num táxi ou escorraçado no hospital uma mulher em trabalho de parto, né? Agora também havia as coincidências que coincidiram, né? Como aquela bandeira do Brasil que apareceu ali, foi uma coisa... De certa forma, o caso Anitta alavancou uma reformulação no Hospital Fêmea que era extremamente necessária e que até ali ninguém tinha conseguido botar em andamento, porque desnudou, né, toda uma deficiência de estrutura, de forma de funcionamento, de área física, enfim, né, deixou às claras que havia enormes deficiências e que essas deficiências não estavam nos 3 plantonistas que casualmente trabalhavam naquela noite. As deficiências eram estruturais, eram conjunturais, e elas foram mexidas. Eu tive a oportunidade de ser depois convidado e compareci a uma cerimônia em que o ministro veio ao Hospital Fêmea conferir o título de Hospital Amigo da Criança, né? Num reconhecimento de que o Hospital Fêmea tinha mudado muito. E isto se deu certamente em função deste início abrupto, né, indesejado, mas produtivo, que foi o caso Anitta. E essa foi outra das nossas invencionices, né, em que todo mundo dizia que era uma farsa, uma mentira eleitoral, de que nós teríamos um plantão 24 horas, como temos até hoje, né, em que um diretor, pelo menos um advogado e um jornalista, um funcionário administrativo, estão 24 horas por dia de plantão para, havendo uma situação de risco para o médico, serem acionados por um telefone 0800 de descagem gratuita e se colocarem em movimento imediatamente para defender o médico. Isso foi o que aconteceu no caso Anitta. Os médicos estavam lá de plantão, acionaram o plantão do sindicato e nós imediatamente nos deslocamos, acionamos advogado, tomamos as providências que eram necessárias. E isto provou, né, para o conjunto da categoria médica, que ainda nós estávamos com 2 meses de gestão, que ainda estávamos ainda sob observação, né, dos médicos, provou que realmente aquilo existia, que funcionava e que dava certo. E acho que também impulsionou a adesão de novos associados, de médicos, que se aperceberam que sim, era possível.
E esse era um trabalho, como continua sendo, voluntário dos diretores, quer dizer, a pessoa não ganha nada para ficar durante uma semana com um siga-me do telefone 0800 para o seu celular pessoal, para qualquer hora do dia ou da noite, sábado e domingo inclusive, né, ser acionado e chamar toda a sua equipe, enfim, e mobilizar mundos e fundos, o que for necessário, para resolver o problema do médico. Esse, digamos, foi outro paradigma, né, que o sindicato acabou quebrando, de que era impossível fazer com que 24 pessoas trabalhassem gratuitamente e em defesa da categoria e de uma forma tão organizada, sincrônica, enfim, harmônica. Então, acho que também por aí o caso Anitta acabou resultando positivo para o desempenho do próprio sindicato. Primeiro se demonstrou que as distâncias já não existiam mais. Quer dizer, esse plantão 0800, chamado Pronto Simers, né, era acionado às 3 horas da manhã por um médico que estava no interior do município de Pelotas, trabalhando num plantão. Então, aquela ideia de que o interior estava distante, que nem adiantava ser sócio do sindicato, que tinha sede em Porto Alegre, só se dedicava aos porto-alegrenses, etc., foi também, por este mecanismo, completamente derrotada essa ideia. Muito ruim para os coronários do médico estar num plantão, por exemplo, saber que a vida do teu paciente pode ser salva, que ele precisa ser transferido para um lugar, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, com um derrame abaixo das membranas que cobrem o subaracnoidea, tivesse que ser operado, né, e não tivesse como deslocar esse paciente, né, ou tivesse uma ambulância com o risco de, se ele acompanhasse, e pouco tinha para fazer acompanhando o paciente dentro de uma ambulância, ele poderia vir a falecer ou não, mas poderia aparecer alguém precisando dele na sede do plantão e ele estaria ausente, teria abandonado o posto, responderia civil e criminalmente por isto. Em outras ocasiões sequer havia ambulância. Então, os médicos enfrentavam situações, muitas delas, as mais frequentes, por falta de estrutura de atendimento, em que eles eram colocados como os responsáveis pela situação e que acionavam, então, o plantão do sindicato médico. Me lembro de um caso em que eu era o plantonista, e me telefonou um colega que estava de plantão na emergência do hospital da PUC. A brigada militar trouxe uma senhora de Viamão. Ele estava com todos os leitos lotados no hospital e na sala de observação da PUC. Conversou com a senhora, viu que não se tratava de nada de muito grave ou urgente, e disse aos 2 brigadianos da viatura que levassem ela na própria viatura ao Hospital de Clínicas, na mesma avenida, né, um pouco adiante. E esse policial militar, nós estávamos mais perto da ditadura militar do que estamos hoje, esse policial disse: doutor, eu vou levar, mas volto aqui para lhe prender e levar preso por omissão de socorro. E nós, nesse meio tempo, nos deslocamos então com o jornalista, com o advogado, e fomos nós, né, falar com esses 2 soldados. A brigada usava, acho que usa até hoje, uma identificação, soldado fulano, cabo fulano, com um velcro, né, um adesivo. Na metade da conversa, já com o jornalista tirando fotos, etc., já os brigadianos estavam tirando a identificação e colocando no bolso, e acabaram, né, se não reconhecendo que havia uma atitude extremamente prepotente ali, saindo do hospital, abandonando. Nós, inclusive, entramos com um pedido de responsabilização na Brigada Militar, que acho que acabou não dando em nada, né? Como de resto era de se esperar. Mas, de qualquer forma, esta é uma informação que com certeza correu dentro da Brigada Militar.